vá me ater na parte que ele diz: eu sou bom pastor, mas vamos ler do 7 até o 18. Amém? E Jesus, amém? Amém. Deu uma melhoradinha, né? Foi o presidente, então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas agora as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará passagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado, porque é mercenário. Não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que nós cumprimos também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dar e para retomar. Esta ordem recebi de meu Pai. Senhor, que a tua palavra seja pregada segundo a inspiração do Espírito Santo. Que a profecia revelada da tua palavra alcance corações férteis para a boa semente chegar, criar raízes profundas e frutificar em tempo e fora de tempo até que o Senhor venha. Deus, fala conosco, ajuda-nos a crescer. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amados, Jesus ele sempre falava das coisas que eram patentes, que eram percebidas, conhecidas pelo seu povo. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir: se ele viesse hoje, eu não tenho dúvida que ele usaria a internet, a linguagem da informática para poder explicar coisas que a gente está acostumado, que faz parte do dia a dia. Quando eu cheguei aqui e para poder começar a filmar, o William falou: estou sem internet, tem algum problema aí que eu não sei. Eu falei: não, vou usar a minha. Mas quando ele fala para mim: estou sem internet, eu já sei do que ele está falando, porque é a nossa linguagem do dia a dia. E Jesus não fazia diferente. Ele, para explicar, para ensinar o que ele queria, ele usava as coisas da época, aquilo que ele falando, que fossem as pessoas mais simples, ou fossem as pessoas de um intelecto muito mais elevado, todos entenderiam aquilo que ele estava falando. E por isso, na semana passada, eu falei as explicações sobre Jesus ser a porta. Quem lembra? Eu falei que tinha um dos apriscos, quando eles iam para longe, principalmente na época de verão, eles tinham um aprisco, que nesse aprisco ele não tinha porta, ele era feito normalmente de pedra. E aí o pastor, que esse era aprisco, ele, igual quem arriscasse, podia colocar, ele ficava deitado, ele dormia na entrada ou na saída, dependendo de onde esteja. E aí ele vai dizer: eu sou a porta. Isso tudo que eu falei na semana passada. E aí em seguida ele vai dizer aqui: eu sou o bom pastor. Interessante, quando ele fala eu sou bom, logo a gente entende que existe um mau pastor. Quando nós vamos ler Zacarias, nós vamos ler Jeremias, eles vão falar sobre o mau pastor, ou os pastores que são maus. Inclusive, Zacarias dizendo, ele vai chegar a dizer que tem pastor que só quer arrancar a ovelha, ele quer arrancar o casco, ele não tem nenhum compromisso direto com a ovelha, ele quer só sugar a ovelha. Eu sei que eu falando isso no dia chamado hoje, levou tanta coisa na cabeça de vocês.
porque nós estamos vendo se repetindo hoje o que já era dito há mais de 3.000 anos atrás. E aí Jesus está falando isso porque no capítulo 9 ele havia acabado de curar o cego. E isso deu uma dor de cabeça tremenda para ele, principalmente por causa dos líderes da religião, pelos líderes religiosos. Então ele vai chegar e vai dizer: olha, eu sou bom pastor. E aí tem uma passagem aqui que a gente conhece demais, que a gente se confunde ainda que ela tenha seu sentido. Eu vou explicar. E vocês vão repetir comigo que eu sei. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E a primeira coisa que a gente pensa quando fala do ladrão, a gente está pensando de quê? Do diabo, né? Do rabudo. Não sei de onde será que ele é rabudo, mas rabudo, do detetive. Isso que a cultura nos ensinou, mas sabe que a gente pensa nisso. É óbvio que o adversário, ele veio para matar e roubar e destruir. Mas aqui não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando dos falsos pastores. Ele está falando esses que vieram antes de mim. Eles são ladrões, eles são mercenários. E aí quando ele fala aí assalariado, mercenário, ele está falando daquela pessoa que era paga para tomar conta da ovelha. Não tinha nenhuma simbiose, não tinha nenhuma empatia, não tinha nenhum amor, não tinha nenhum zelo direto pelas ovelhas. E por isso que vai dizer que quando vem o ladrão, onde der negando, perna para quem tiver e deixa as ovelhas largadas. Ainda bem que hoje não existe mais isso. Não existe ninguém que toma conta das ovelhas só por causa do dinheiro, só por causa do salário. Eu não sei quantos aqui já repararam quando a gente vai ver figuras do faraó, e tem um bicho que ele, eu esqueci o nome dele agora, que vai falar no Egito, que ele parece até um lobo, ele fica assim no pé e ele está sempre com os braços cruzados. Ele tem na mão, não sei se você já reparou, ele tem um cajado e ele tem uma outra peça que parece até aquele, deixa eu lembrar aqui, o tchá, parece até um tchá. E aquilo ali são símbolos do pastor. O pastor ele usa o tchá para lavar, para poder bater nas ovelhas, para poder corrigir as ovelhas. E ele usa o cajado para pegar as ovelhas que muitas das vezes elas caem no buraco. Então ele ia com aquele gancho, pegava por baixo da ovelha e levantava a ovelha para poder trazê-la de volta. Eu quero falar rapidinho. Vou voltar aqui lá no Salmos 22, 23 e 24, mas eu vou falar na verdade do 23. Porque no 22, quando nós vamos ler, vai falar sobre a morte de Jesus. Vai falar sobre a profecia falando que Jesus viria e morreria, que o Salvador viria e morreria. No 23 vai dizer como Jesus viveria, está falando do bom pastor, o Senhor é o pastor e nada lhe faltará. E no 24 ele já vai profetizar a volta de Jesus Cristo. Depois em casa vocês leiam com calma o Salmo 22, 23, 24. E sobre esses salmos, os escritores hebreus, Pedro ou João vão fazer referência a eles. Mas lá no 23 está escrito lá que a tua vara e teu cajado me consolam. Isso é muito forte. Jesus está dizendo: eu sou bom pastor. No Salmo 23, está falando como Jesus viveria enquanto esse bom pastor, como ele seria. Mas lá está escrito que a sua vara e o seu cajado me consolam. Mas eu acabei de dizer que o cajado ele é para bater mesmo. E aí eu vou te dar um exemplo. Sabe que uma das coisas, irmãos, lá é assim, sabe uma das coisas que o pastor ele faz? Como uma ovelha, ela é muito rebelde, irmão. Ele quebra a perna dela, quebra a patinha, vai lá na patinha e bate com a vara e a quebra. Essa ovelha que normalmente foge, que não quer andar junto com o grupo, que às vezes no caminho que a gente vai lembrar sobre, ainda que onde não vale da sombra da morte, esse vale, eu não vou lembrar agora o nome dele aqui. Olha, é difícil. Eu leio um pouquinho de hebraico, um pouquinho mais de grego, mas eu não consegui
gravar o nome desse vale, é difícil de pronunciar, mas esse vale existe até hoje, que quando vai passar por ali, as ovelhas elas têm que passar em fila, têm que andar de maneira haitiana, as ovelhas, e só Deus para explicar como, elas nunca andam assim, mas quando elas vão passar por esse vale, elas vão em fila haitiana, uma atrás do outro. E eu não sei se jogar aí na internet consegue achar aí o vale da sombra da morte, e vai falar assim que dependendo de como fosse a caminhada da ovelha, e até mesmo do pastor ali, elas poderiam cair, mas o vale é muito grande, dá um precipício enorme. Então normalmente a ovelha ela morre quando ela cai ali. E ele vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Mas o que eu quero falar é que às vezes a ovelha, se ela não for bem disciplinada, se ela não for bem, só que a pronúncia é um outro trem, é mais forte do que isso, é uma língua tremenda. E aí vai dizer que essa ovelha, se ela não fosse disciplinada, ela teria muita dificuldade de passar em situações como essa, como esse vale. Corria o risco de ela sair do meio do seu rebanho e ela cair ali no vale e morrer. Então, às vezes, como teria que passar mais lá na frente sobre uma situação dessa, e havia uma ovelha que ela era dessa, que toda hora quer sair do meio do rebanho, toda hora quer pular fora, toda hora quer cair por caminhos que não é para ela caminhar, ele quebrava a pata dessa ovelha. E aí você vai dizer, poxa, mas esse pastor é muito ruim. E Jesus está dizendo que ele é um bom pastor. Mas que pastor é esse que quebra a patinha da ovelha? Mas a Bíblia ela vai nos ensinar que o Senhor disciplina e corrige aquele a quem ele ama. Amém, irmãos? Aí você vai te mostrar que lá ainda é assim, que esse pastor não é ruim. Não tem essa ovelha que quebrou a patinha? Ele ia pegar essa ovelha, ia caminhar o caminho todo longo para onde? Nas costas. Porque o desejo desse pastor não é machucar a ovelha. O desejo dele é não perder a ovelha, é cuidar dessa ovelha. Por isso que o símbolo é do cajado que corrige. Amados, eu estou fazendo há alguns dias desse daí, nunca gravei, não sei, mas eu estou fazendo 22 anos pastoreando, mas é algum dia de dezembro, sei que é dezembro, mais dia você. São 22 anos pastoreando. E eu costumo dizer, minha esposa testemunha disso, né, que ela caminha comigo nesse tempo todo, que quem normalmente passa a ser membro da igreja onde eu estou, é porque de fato aprendeu a ser corrigido pela palavra de Deus. Eu não estou falando com nenhuma glória, não é isso. Porque eu sei que 99,999% das minhas pregações são de quem me. Como é que você fala? Ela fala que a sempre são pancadas, né? Ela chegou, como? Tiro, pancada e bom. E quem chega, conhece e fica, é porque de fato quer ser corrigido pelo Senhor, não é por mim, é pelo Mestre, porque é a palavra de Deus, amém, amados? Porque normalmente nós vivemos tempo que as pessoas não querem ser corrigidas. E a gente vai olhar para a geração de hoje, vai olhar como os pais tratam os filhos, glória a Deus que existe as exceções, mas via de regras, a gente não tem mais pais hoje que falam duro com os filhos, que disciplinam de verdade e dizem que é amor. Não, isso não é amor, isso é omissão. Quem ama corrige, quem ama disciplina. Por quê? Porque você não quer que o filho se perca, tu quer que o filho se torne um bom homem, uma boa mulher, e no nosso caso, temente ao Senhor, obediente ao Senhor. E normalmente você vai ver isso, o pai que ama, a mãe que ama, ela vai disciplinar, mas vai estar junto com o filho, vai continuar investindo nele, vai fazer o filho entender que isso é para o bem dele. Não estou falando daquele pai que espanca, aquela mãe que espanca e também é o filho, não. Estou falando daquele que
quanto mais o bicho está pegando, mais Deus corrige. E eu não tenho dúvida, e eu posso estar errado, mas eu particularmente não tenho dúvida, que a nossa geração de crente, ela precisa demais ser corrigida pela palavra de Deus. Mas precisa muito. Às vezes eu vou navegar dentro, e lá em casa o pessoal sabe, eu conto os dedos das pessoas que eu ouço, que eu leio, né? Normalmente meus filhos, meus portugueses são sempre as mesmas pessoas, quando é alguém diferente lá por dentro, eu falo, mas isso aí eu não conheço não. E aí às vezes eu falo, não, é porque eu descobri, ou então eu quero saber o que aquela pessoa está falando por aí. E você vai ver como tem sido difícil você encontrar o Evangelho de verdade sendo pregado, sendo falado, com muito temor e tremor. Sabe por quê? Com esses quase 22 anos eu já fiz, não sei, pastoreando e há 30 anos praticamente pregando, eu sei que às vezes a gente pode falar em nome de Deus e até usar versículos bíblicos, mas sem ter Deus no negócio. Eu vou te dar um exemplo, eu até falei algo sobre isso há pouco tempo. Como Jesus foi tentado? Com a própria palavra. O que Balaão dizia em busca de dinheiro? Aquilo que Deus queria dizer. Porque na verdade ele queria outra coisa, mas ele disse: eu não consigo amaldiçoar a quem Deus abençoa. Mas o intento do coração dele era sempre esse. E como que a gente vê hoje, sem citar nome, aqui uma pessoa preocupada comigo, com a minha família, querendo ajudar, e aí quem pensa diferente eu respeito, mas assim é que eu creio, fala assim: pastor, por que o Senhor não faz aí os estudos na internet? E começa, e aí cobra uma taxa para a pessoa, alguma coisa assim que eu não lembro o nome, para as pessoas participarem, como tem um montão aí que faz. E eu falei: eu não consigo cobrar pelo aquilo que o Senhor me deu de graça, porque dá de graça, porque de graça recebeis. Uma coisa é alguém querer ofertar a minha vida. Outra coisa é eu cobrar para dar aquilo que eu recebi de Deus. Seria diferente se eu estivesse numa universidade dando aula, porque eu sou aí no empregado da universidade, eu estou lecionando. Mas eu pegar o meu computador e pegar o conhecimento que pela graça de Deus me deu, alguns acham bons, outros ruins, mas é o que Deus me deu, e fazer com que isso, a pessoa para receber, ela tem que pagar, não consigo, não dá. Ainda que muitos façam, ainda que muita gente de nome faça, mas eu não consigo, porque isso é a palavra de Deus para libertar, para transformar, para salvar. Isso vem dele, é graça dele, é ação do Espírito Santo, é misericórdia dele. E não dá para eu dar preço naquilo que não tem preço, tem valor. Preço não tem. Foi pago o preço de sangue lá na cruz, para que a liberdade da palavra possa existir na minha vida e na sua vida. Mas essa palavra, por amor, muitas das vezes ela vai usar o cajado para que a gente aprenda. Outras vezes ela vai pegar a gente caído lá embaixo e vai pegar a gente e trazer de volta e vai falar: saia do buraco. Mas só quem faz isso é um bom pastor. Quem não é bom pastor vai querer pregar só o que você quer ouvir. Jesus acabou de curar o cego, isso incomodou o pessoal. E ele está falando: esse pessoal está incomodado, porque não foram eles usados para curar, porque não foram eles o instrumento. Se fossem eles estavam aí dando glória a Deus. Já viu isso? As pessoas que, como se dizem de Deus, e ficam incomodadas quando outras pessoas de Deus estão às vezes indo ao lugar que ela não pode ir, ou sendo usada como ela não é, e isso aí incomoda, e a ponto dela às vezes querer desmerecer do outro, querer puxar da frente do outro. É isso que os fariseus e os líderes estavam fazendo, querendo desmerecer a Cristo.
vai e fala: eu sou o bom pastor. Estava pregando agora lá em São Pedro e preguei sobre Eclesiastes 9:10, que vieres a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. E dentro de lá, no assunto, já no final da pregação, eu falava sobre Barnabé e Paulo. Gente, a Bíblia dá testemunho de Barnabé. Fala quem ele era, fala que era homem justo, era homem piedoso. E Barnabé olha para Saulo, ainda Saulo, e fala: eu vou cuidar desse cara. E pega Saulo e leva para junto dele. Durante cerca de 3 anos e meio, ele está lá cuidando de Saulo. De repente, lá no capítulo 12, no 13, Barnabé vai sumindo na história. Tanto é que poucas vezes a gente vê uma pregação ou ouve falar de Barnabé. Não tem nada escrito por Barnabé. Mas quando a gente vê os escritos de Paulo, que permeiam cerca de 70% do Novo Testamento em relação às cartas, a gente olha para o Deus do seu Paulo, a gente esquece que Paulo é quem é, ou foi quem foi, porque um homem chamado Barnabé, sabendo de quem é, olhou para esse homem e falou: eu vou ser instrumento dele, em favor da vida dele. E eu fico pensando depois, Barnabé olhando assim sentado e vendo Paulo voar voos muito mais altos do que Barnabé voou, e dando glória a Deus por causa disso. O que eu estou querendo dizer isso? Que quem de fato é de Deus, que tem o chamado como pastor, sabe que vai ter ovelha que vai ter mais lã do que a outra, que vai ter uma lã melhor do que a outra. Sabe que há pastores que vão cuidar de um número maior de ovelhas, ou ovelhas de espécies melhores. Quem não lembra da história aí de Jacó e de Labão? E aí o tio fala: olha, esse tipo de ovelha é melhor, e todas as que nascerem dela são minhas, as outras são tuas. Então só nascia das duas. E aí o tio falou: esse negócio não está legal, vamos mudar. As que forem pintadinhas são minhas, as outras são suas, só nasciam das outras. Porque às vezes a gente tem dificuldade de compreender que Deus está confiando mais ao outro do que a nós, mas isso não desmerece a nós, porque o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, e delas ele é conhecido. E algumas ovelhas, aí, um grupo de ovelhas, ele vai confiar a outro grupo ele vai confiar a outro. Mas falando de Jesus sendo bom pastor, para mim e para você, precisamos compreender que quem dá a diretriz é Ele. Por isso que está escrito lá que Ele caminha na frente e as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Sabe como isso funciona? Quando a gente olha e lê isso, e às vezes nos desenhos, nos filmes, a gente pode ver um pastor sendo mostrado, a gente pensa no adulto, amém, mas não é assim? E se eu disser para você que eles eram tudo adolescentes na sua esmagadora maioria? Inclusive, há uns anos atrás foram achados uns escritos de Tucano, à beira do Mar Morto, onde encontraram o livro de Isaías, entre outras coisas, há mais de 12 mil anos escritos intactos. E o livro de Isaías se encontrava lá, é tal como que a gente tem na Bíblia. E o beduíno que estava ali cuidando das suas ovelhas, ele era um pré-adolescente. Sabe por que normalmente é assim? Porque você pode pegar aqui um monte de grupo de igrejas, mas vamos fazer de conta que isso, a gente está falando das ovelhas e do pastor. As ovelhas, elas conhecem a voz e o cheiro do seu pastor. Tu sabias que não se vende ovelha adulta, a não ser que seja um matador? Não se vende, porque a ovelha ela não vai ao encontro, não vai atrás de nenhuma outra voz que não seja aquela que ela está acostumada desde novinha. Então, normalmente, é a criança que cresceu junto com as ovelhas, e as ovelhas elas vão acostumando com o cheiro e com a voz dessa criança, à medida que essa criança ela vai crescendo. Quando o pai ele está numa época que ele sabe que ele vai ter que sair
ele vai pegar o filho dele muito novinho e vai colocar para ficar lá com a ovelha, porque pode estar no grupo de ovelha que tiver. Ele, quando chamar as ovelhas que são dele, vão atrás dele, porque ela conhece a voz do seu pastor. Amados, a maioria da gente que se diz cristão não conhece a voz do bom pastor. Sabe por que não conhece? A gente não se dedica numa vida de oração. E aí qualquer voz que parece ser de Deus, ainda que seja a voz mais estranha, mas quando a gente não tem intimidade, a gente acaba ouvindo essas vozes. Todos que estão aqui, eles são pais, mães, ou já avós e tal. Mas fala para mim, está criançada toda lá na escola. Todo mundo lá falando. Você não sabe, vai guardar o teu filho. Sabe, não sabe? Pode dar um montão. Mãe, então, misericórdia. Eu fui vizinho de duas gêmeas. Eu acho que cresceram, hoje elas são mulheres. Gente, até hoje, e hoje elas são bem diferentes de até sua adolescência. Mas até hoje eu tenho uma dificuldade tremenda. A gente tinha que chegar muito perto, porque uma tinha uma pinta aqui e a outra não tinha, mas aqui. Então o cabelo às vezes eles atrapalhava. A mãe, as duas de costa, ela sabia quem era quem. E para mim só Deus para explicar um trem desse. Eu não conseguia ver de frente. Como que ela sabia de costa? Mas ela sabia que era a mãe, que era a Marilda. As duas aqui não sabem até hoje. E Jesus está falando que para a gente conhecer o bom pastor, tem que ter intimidade com ele. Intimidade, amados, só acontece com a vida de oração e de leitura bíblica. Não tem outro jeito. Não se espantem com o que eu vou falar, tá? Porque tem gente que é muito crente e acaba se espantando com o que eu vou falar agora. Mas como eu não sou tão crente assim, então eu vou falar. Eu gosto demais do crente que ficou branquinho. Não é tua roupa não, é Michael Jackson. Né? Lá em casa, meus filhos aprenderam a gostar pra caramba dessa também. E aí, esses dias, a gente estava vendo os 40 anos do álbum Trilho. Os 40 anos de lançamento. E Deus, nesse documentário, começou a mostrar um monte de gente hoje que faz tem fama nos olhinhos puxados, no Oriente, no Ocidente. E vai mostrar que todos eles têm uma influência do Michael Jackson. Todos eles, sem exceção. Aí tem umas mulheres que minha filha sabe o nome, vai pegar Beyoncé, outros, tudo com influência do Michael Jackson. E tu vai às vezes encontrar com as pessoas que têm uma voz parecida, que tem um jeito de dançar que chega muito perto, mas tu olha e tu fala assim, não é. Porque eu vivi minha vida toda cresci, ouvindo, assistindo, sou contemporâneo. Por que tu passou, mas não tem nada a ver com a pregação? Não, estou te dizendo, eu tenho uma vida toda, que é criança, adolescência, de correr para casa, porque Michael Jackson ia lançar um trilho e de deixar tudo que estava fazendo na hora do lançamento. Pela tua época, não, Júlio, desculpa, você nasceu na direção errada, não posso fazer nada. E para poder ver lá o lançamento do vídeo que era sempre inédito. E foi a vida toda assim, então eu sei. O que de fato parece, o que não parece a voz? A gente se diz cristão e não consegue investir tempo orando a Deus para poder ouvir a voz de Deus, conhecê-lo. A gente não investe tempo lendo uma palavra. Eu às vezes eu estou em casa, eu acho, gente, por favor, eu só estou querendo dizer isso para ver se incentiva vocês, como eu já recebi daqui da igreja, uma pessoa que mandou uma mensagem para você, pastor, muito obrigado por fazer com que eu de novo tenha vontade de ler e estudar a Bíblia. Eu estou em casa, quando eu não estou estudando, eu fico com raiva de mim mesmo. Eu falo, caramba, por que eu parei de estudar? Por que está estudando? Mas às vezes a mente está falando assim, poxa, dá um descanso. Mas aí eu fico brigando comigo mesmo. Porque eu falei, caramba, isso daqui revela Jesus. Isso aqui me faz conhecer a voz do meu bom pastor. Isso aqui me faz ter alimento para eu poder levar alimento para as pessoas a quem Deus me confiou.
recebe para fazer e não faz direito. O ladrão já diz, o ladrão é aquele que vem por fora, que pula muro, que rebenta cedo. Ele está dizendo aqui no Senhor Jesus que existe esse grupo de pessoas. Mas quando ele vai falar sobre ele diz que ele não pode. Ele fala que ele não muda. Ao contrário, ele fala que ele dá a própria vida por amor às suas ovelhas. Esse pastor aqui, quando uma ovelha se perde, ele vai atrás dela. Vamos ler Mateus 18, do 10 ao 14. Lembra da ovelha perdida? Ele tem 99, mas ele fala que fica tendo a Cristo. E eu vou atrás dela porque ela é muito importante para mim. É esse pastor que a Bíblia vai dizer que ele sabe as dores que as ovelhas têm. Ele sabe o que eu e você passamos, porque em Isaías 53 está escrito que ele seria experimentado nas dores. Quando a gente abre em Hebreus 4,15, vai dizer que ele, como sumo sacerdote, sabe o que é padecer, porque ele padeceu como eu padeço, como você padece. Esse bom pastor, ele conhece a tua dor, ele sabe as tuas angústias, ele sabe das tuas aflições, e ele se importa com você, a ponto de ir atrás se você se perder, como a ponto de dar a própria vida para te resgatar, como ele fez na cruz, o Cordeiro de Deus, imaculado, pedindo o pecado do mundo, morreu a minha e a sua morte, para que nele tenhamos vida eterna. Ele é um bom pastor, ele não é mercenário, ele não é ladrão. E eu fico apavorado, de verdade, porque eu sei que isso sempre existiu, como eu falei, desde o Velho Testamento. Fala sobre os maus pastores, os pastores levianos, a ponto de Jeremias dizer: ai dos pastores que não apacentam as minhas ovelhas, está o Senhor dizendo. Ai, esse ai é muito forte. Mas, meu Deus, como tem gente hoje que não pastoreia, que é ladrão, que é mercenário, e quanta gente vai atrás desses pastores. Lá no Salmo 23, a gente já vai ouvir dizendo assim: ele me leva a pastos. Aí o que vem na nossa cabeça? Principalmente quando a gente vai pegar as revistinhas para as crianças. O que vem? Um pasto bonitão, verdejante, não é? Não esqueci que você não, só não tem, ó. Verdejante, bonitão. E se eu te disser que não é nada disso? Pasto verdejante lá, ainda é assim, é um punhado. Aqui, como a gente chamaria de moita, aqui, aí tu vai andar um outro metro, tem um outro pouquinho de moita ali, aí tem um pouquinho lá, e a gente, quando leva pastos verdejantes, tem aquele negócio tipo maracanã, né, que acabou, olha, tudo verdinho. Não é assim, sabe por quê? A nossa tradução, e daqui a pouco a Alessandra vai estar cantando uma música que a gente canta e fala disso, e a gente não presta atenção. A tradução que está na nossa Bíblia é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no hebraico é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Conseguiu entender? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma coisa. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta é uma outra coisa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aquilo que depois Paulo vai falar em Filipenses 4:11 em diante, que você já me ouviu aqui falar muitas vezes. Eu sei ter fartura e sei ter escassez. Sei ter abundância e sei passar necessidade. Estou provado em todas as situações. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso tudo, quer dizer, não sente falta de nada. Se Cristo está no barco, se Ele caminha com Cristo e manda ser, Ele diz: está tudo bem. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Jesus é o meu pão da vida, Jesus é a fonte de água viva, Ele é o meu pão
isso que Paulo vai dizer do perigo do amor ao dinheiro, quando ele vai falar para Timóteo, 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que Paulo vai dizer? Se contente com Deus, esteja feliz em ter um bom pastor, porque Ele cuida de você, Ele te sustenta. Amados, vida de pastor, um dia joga na internet, até sentir de certa maneira ver que eu vou falar, esquece só a parte da Bíblia, como assim, beduínos cuidando das ovelhas do deserto, ou pastores cuidando das ovelhas do deserto. Os caras, quando a gente fala lá de águas refrescantes, águas boas, meus amados, normalmente são poças d'águas, e muitas das vezes essa água tem lama, e essa mesma água que ele dá para a ovelha é a água que ele mesmo bebe. Só que como são poças d'água, a água seca aqui, o que ele faz? Tem que buscar depois onde tem água. Essa vida do pastor, que quando ele encontra água boa, essas garrafinhas de pet ele enche para carregá-la para onde ele puder, porque ele encontrou uma água potável, uma água boa. Porque o verdadeiro pastor, ele guia as ovelhas. Isso não quer dizer que ele guiando as ovelhas vai ser toda hora tudo bom. Por isso é que tem o lobo, ele tem que lutar contra o lobo, como Davi lutou contra o urso e contra o leão. Mas o que ele está dizendo é que pode ter certeza que se o pastor ele vai lutar pela tua vida, pelo teu bem-estar em todos os momentos. Ele não vai querer que nenhum de nós se perca. E é por isso que ele acabara de curar o cego. E o povo se levanta e ele diz: eu não sou como eles. Eu sou bom pastor. Esse bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu. Esse bom pastor um dia voltará para buscar as suas ovelhas. E ninguém vai se pelo menos 8 minutos para eu terminar. Agora eu quero falar de mim e de você. Há uma grande dificuldade de nós cristãos nos dias de hoje compreendermos que nós temos uma responsabilidade enorme de influenciar. Quando eu voltei para o Peru, a igreja que eu estava pastoreando, eu passei um estudo que eu quero crer que Deus me deu. Normalmente o estudo que eu dou é de tudo que eu já estudei, que eu já li, quero crer que Deus dá a direção. E comecei a dar um estudo sobre falar para os líderes, mas para toda a igreja, dizendo que todo cristão, se é cristão, ele tem que ser um líder. E aí os olhos estão mais ou menos como estão vocês agora, né? Porque, como assim ser líder? Porque normalmente a gente pensa em líder, a gente está à frente de um montão de gente. Mas preste atenção que o Senhor, o pastor, ele disse em Mateus 28, indo pelo mundo fazer discípulos. Isso é para alguns ou é para todo mundo? É para todos. Então, se eu vou fazer discípulo, é o meu chamado. Eu fui chamado para ensinar. Eu fui chamado para instruir. Eu fui chamado para formar Jesus nas outras pessoas. Ainda que essas outras pessoas, na verdade, seja no singular, seja uma só dele, eu me tornei o líder dessa pessoa. Por que eu me tornei o líder? Porque sou eu que estou influenciando essa pessoa, sou eu que estou cuidando dessa pessoa, sou eu que estou instruindo essa pessoa. Minha filha começou a namorar há alguns meses. E essas coisas que Deus faz, que a gente não entende, pelo menos está crendo que seja de Deus. O rapaz e a mulher que ela está namorando, ele é pequenininho, ele tem 2 metros e 7, né, miudinho. E esse seu filho é lá. E esse rapaz, ele é filho de um pastor batista, que mora mais ou menos 20 metros ou menos da casa da minha sogra. Eu vi o garoto crescer, e cresceu pra caramba, inclusive. E o pai dele, por misericórdia, eu ajudei. Nesse dia vocês conheceram, toda vez ele fala isso, quando
lá, o sepultamento começou, e no período que lá tivemos, eles começaram a namorar. E aí ele estava lá, orando, jejuando, sabe como ia falar comigo. Aí no dia que ele foi falar mesmo, eu quebrei ele, sem falar nada, levei na filha, aí tirou o gelo. Só que aí teve segundo encontro lá em casa, a casa pessoal. E aí esse dia ele não estava achando que eu conversaria com ele, porque no dia que ele foi, ele não sabia que todos os meus, como é que fala, são japoneses, são friamente calculados, né? Aí quando ele chegou, eu falei, pá, agora deixa eu conversar com vocês. E eu falei para ele e para minha filha, eu falei, olha, você foi chamado para ser bênção na vida dele. Você foi chamada para guiá-lo para o caminho de Cristo, para o centro da vontade de Deus. Deus está confiando a vida dele a você. Você foi chamada para ser alguém que vai edificá-lo. E aí ele está quietinho, ele está falando, ele está conversando com ela. Aí eu falei, e não é diferente para você, João. Deus está confiando a você. Você é responsável por todas as áreas da vida dela, inclusive pela vida espiritual e muito mais pela vida espiritual. Isso é responsabilidade tua a partir de hoje. Ele ficou assim, só que na verdade ele ficou assim, porque ele ficou assim. Porque a gente não tem noção de que de maneira individual você se torna um pastor ou uma pastora na vida de alguém. Por favor, entenda o que eu quero dizer. Você é alguém que vai ter que cuidar de um outro, alguém que Deus confiou para você cuidar. Às vezes no teu trabalho, às vezes no dia a dia, às vezes como teu vizinho, alguém da família. Mas você foi chamado para ser um bom pastor dessa pessoa. Isso é, para zelar pela vida dela, para fazer com que ela também conheça a voz do bom mestre, do bom pastor. Mas às vezes eu e você achamos que isso é só para outra pessoa, porque não compreendemos que Deus nos chamou para ser líderes. E nessa caminhada, também muita gente se torna um mau pastor, uma má pastora. Pessoas que têm de cuidar acabam machucando. Pessoas que têm de ter palavras amáveis, doces, são verdadeiras ignorantes. Quantas pessoas hoje têm traumas de relacionamento, quer seja de namoro, quer seja de amizade, porque encontraram no caminho da vida um montão de mau pastor. Pessoas que machucaram, que feriram. Agora, como é bom quando você está ferido pelo mau pastor e você encontra um bom pastor. Deus coloca na tua vida um amigo, um namorado, uma amiga, uma namorada. Coloque alguém na tua vida um patrão, ou um pastor mesmo de público. E tu fala, meu Deus, muito obrigado por esse zelo. Muito obrigado por essa graça, por essa misericórdia. Vocês estão entendendo? Amém? Eu sei que essa última parte a gente não quer muito, né? Tem que chegar lá para ficar legal. Mas dessa que fala que você foi chamado para ser alguém que vai cuidar de tudo, que vai guiar esse mundo a pastos verdejantes, ainda que não seja com a ideia que a gente tem, mas vai encontrar ali dentro desse lugar águas que refrigeram a alma, ainda que não seja tão límpida, mas vai saciar a sede. Quem está falando aqui é aquele que cuida do outro, esse que não foge quando o bicho pega, mas ao contrário fala, conta comigo, estou aqui para te ajudar nesse processo. Deus espera que você seja esse. Deus espera que eu seja esse. E aí, versículo 18 para a gente terminar. Ninguém atira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dar e para retomar. Esta ordem recebi do meu Pai. Voltando para Jesus como bom pastor, se você quiser de fato ser o rebanho dele, se você quiser de fato ser o aprisco dele, se você quiser, em Mateus 16 está dizendo, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser, se você quiser, eu te digo, ninguém vai te tomar. Ninguém. Toda autoridade e todo poder pertencem a
E antes de você ir embora, minha esposa ela vai cantar uma música que eu queria que ela cantasse no começo, mas aí no decorrer das coisas do falei, não vamos fazer o contrário. Esses foram deixa eu pregar primeiro e ela canta depois. E é uma música bem conhecida, mas que ela fala isso. Ela fala que de nada tenho falta, não é que nada me falta, é que de nada eu tenho falta, porque nele eu aprendi a ser contente, a me contentar nele. Podemos? A Mislene vai estar colocando ali. Então, aqueles que não conhecem, possam adorar o Senhor comigo. Ela é bem fácil. Tá?
Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o escudo forte, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor é o nosso bom pastor.